Você sabia que o NinjaTrader também tem o replay de mercado? Pois é, essa para mim é uma das ferramentas mais, talvez, revolucionárias que inventaram nos últimos tempos para os traders de varejo, como nós. Porque ela nos permite voltar, por exemplo, em dias ruins, simular situações específicas como é, divulgação de indicadores, enfim, ela permite a gente voltar no tempo e operar com dados reais, como se o pregão tivesse acontecendo naquele momento. Então, ela tem o potencial de encurtar muito o desenvolvimento e, embora não seja um replay de mercado como o nosso aqui do nosso Profit, por exemplo, a Nelogic é fera, eu gosto bastante, eu usava bastante o replay dela, que a gente tem algumas limitações, mas o que não deixa de manter a ferramenta como muito interessante. E é sobre ele que eu vou falar hoje e vou mostrar para vocês como configurar. Bom, para configurá-lo, você vai ter que ir no Control Center do NinjaTrader e a primeira coisa a se fazer é desconectar. Se o seu já conectar automaticamente, quando você liga ele, você vai ter que primeiro dar um desconnect para depois a gente conseguir acionar essa segunda conexão da lista, que é o playback. Ele chama de playback connection, é onde a gente vai conseguir fazer o replay de mercado, tá? Ao clicar ali no playback, ele vai abrir uma janelinha, talvez ela mais aberta já, como eu vou te mostrar na sequência, mas basicamente ele vai dar esse historical data com duas coisas aqui embaixo, que são os dados loaded, que são os dados carregados, e o get market replay data é onde nós vamos conseguir puxar uma categoria de dados que eu vou mostrar adiante para vocês, ok? Aqui, se você clicar no loaded, ele já vai mostrar o historical e o market replay, o que ele já tem baixado na sua plataforma, tá? E a telinha mais completa, a tela mais ampla, é essa aqui, onde a gente tem simplesmente expandido os dois campos, tá? Bom, se você for nos dados carregados, no Historical Data, e clicar no Loaded, aqui a gente vai achar a lista teórica de contratos possíveis de replay. Por que eu estou falando teórica? Porque eu fui testar, a gente não está conseguindo voltar tanto no tempo, ele tem uma limitação de contratos. Eu não sei se depois a gente vai conseguir vir mais atrás, como conseguia antigamente, ou se continuar limitado. O fato é que a gente consegue mais alguns vencimentos anteriores, não sei quando você está assistindo aí, é possível que tenha modificado isso, vai tentando e veja até quando você consegue retroceder nos dados, tá? E aí, em tese, o que acontece? Ele, nos contratos mais recentes, você consegue ir na precisão de tick, né? Se pegar trade por trade, certo? Não significa contrato por contrato, porque são trades fechados, e um trade e uma operação fechada, ela pode ter mais de um contrato, né? Minuto ou dia, enquanto que os vencimentos mais antigos, você teria o minuto e dia, e já não teria mais o tick, certo? Então, se você clicar aqui embaixo no continue, no continue, você e marcar o histórico, historical, ali você vai conseguir selecionar a data de acordo com um daqueles contratos da esquerda, você seleciona a data e clica na setinha verde aqui no play, ok? Essa telinha que ele te mostra, ela é interessante porque ele já te diz que no historical, diferentemente do market replay, você tem um nível menor de acurácia, você tem uma precisão, não é a palavra, você vai ter menos informação, porque você não tem o level 2. O que é o level 2? São os outros níveis de preço, a profundidade do mercado. A gente tem somente o primeiro nível, tá? Então,
é isso que ele mostra aqui. A gente tem um Superdom praticamente normal, ele mostra o volume na coluna da direita, mas vejam que a gente só tem um nível de preço. Então, essa é uma limitação do Historical Data, ok? Passando para o Market Replay, você vai selecionar aqui, lá no Historical Data, ele já tem os contratos pré-selecionados, você define a faixa de datas que você vai buscar. Aqui você tem que pegar por sessão, você tem que pegar por data, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar o instrumento para depois ver uma data, ok? Então, quando você clicar em selecionar o instrumento, ele vai te dar as alternativas ali. Você vai colocar a data que você quer puxar, que você vai querer simular, pedir o download e, caso ele não tenha, como eu falei agora, no Market Replay, eu tentei, a gente está conseguindo só do contrato vigente, ou se não me engano, do contrato imediatamente anterior. Então, se você estiver buscando algo que não está na base, ele vai te aparecer essa informação aqui na tela. Mas aí, supondo que você pegue um contrato válido, então, na hora que você der o Continue aqui, ele vai aparecer essa telinha não clicável enquanto ele está carregando, e depois ele vai entrar na tela já com o Marketplace selecionado. Lembrando que se tiver no Historical, ele vai pegar o Historical e não o Marketplace. Então, se atente aqui para, caso você esteja querendo pegar realmente o Market Replay, que ele esteja marcado, selecionado aqui antes de você dar o play, ok? E aí também você confere a data, porque se você puser uma data aqui que diferente da que você baixou, ou que você já tenha baixado anteriormente e esteja lá no seu loaded, foi uma marcada que ele também não vai encontrar e aí não vai funcionar, tá? Então, depois de baixar, ele vai aparecer, é só repetir aqui a tela. Vocês vejam aqui na minha tela à direita, que tem um 50x, né, uns 50 vezes, você tem a possibilidade de acelerar nessas setinhas aqui para cima ou para baixo. Você acelera bastante, de modo que você consiga chegar, porque como ele carrega o dia, ele vai carregar a partir de meia-noite ou 1 da manhã, e se você quiser a sessão regular, por exemplo, que atualmente abre às 10h30, então você acelera. Você pode ir aqui nesse cursor, mas é difícil acertar exatamente o ponto, ele demora a carregar. Eu prefiro gastar um tempinho e botar no máximo aqui, que aí rapidamente ele chega na 10h30, que é o horário que eu normalmente opero e que eu busco, né? Lembrando que uma das vantagens disso aqui é justamente você eventualmente testar a sua performance em horários que você não costuma operar. Por exemplo, uma abertura de Europa, ou uma madrugada com Ásia. Já teve uma época que eu acordava cedo para pegar a abertura de Europa. Ela também, depois dessa janela inicial, nossa, das 10h30 da manhã agora, que é a abertura do Regular Trading Hours, a abertura da Europa e começo ali é uma outra hora que dá movimento. Então, você pode testar suas estratégias, setups, etc., utilizando isso aqui para aquele horário, né? Então, você com a setinha, você consegue definir o tempo, né, que você quer, a velocidade e os dados aparecerão na sua tela, tá? E vejam aqui, então, que no caso do Market Replay, diferente do Historical Data, que eles mesmos já avisam lá que tem menor acurácia por não ter o Level 2, aqui a gente tem a profundidade completa. Aqui você tem a informação completa. Ok? Agora, qual que é a diferença? Isso por um tempo, eu falei, pô, mas pega por tique, eu ficava na dúvida. Não consegui entender exatamente. É que, embora ele pegue os dados por tique, por trade fechado, o carregamento dele para nós é por segundo. Então, se você vai ver que ele vai quase... Ele é um reloginho, o dado vai atualizando. Quer dizer, eu tô fazendo assim, ele não pisca, né?
mas atualização é por segundo. Então, ele tem os dados buscados na fonte por tick, mas a atualização é por segundo. Quando a gente faz aqui no Profit, você olha, você tem atualização real time. Então, você operando o replay de mercado é efetivamente como se estivesse no pregão normal. Aqui, parece que um segundo é pouco, mas a gente percebe uma lentidão na movimentação. O que, na prática, o que não deixa de ser um pouco estranho na hora que a gente está vendo, mas diante do benefício, diante do poder da ferramenta, isso acaba sendo uma restrição um pouco menor. Ok? Então, basicamente, era essa passada rápida que eu queria dar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, como a gente faz normalmente. Eu, assim que vi, vou tentar rapidamente te responder. Assista os demais vídeos do canal. Tem muita coisa interessante. E é isso. Espero te ver nos próximos vídeos. Muito obrigado.